de levantar a mão antes que quem estiver falando consegue daí organizar o timing aí com vocês. Procurar estar presente, então, neste momento, larguem os celulares, deixa de lado, né? Deixa as tarefas, assim, aleatórias aí para depois. A gente hoje vai cumprir o horário, estamos ali a semana inteira falando, segunda-feira a gente tem que cumprir o horário, a nossa ideia é não ultrapassar como foi semana passada, mas como foi muita emoção, né, aquele primeiro encontro e tudo mais, então acabou passando um pouquinho, mas hoje a gente quer cumprir rigorosamente, então venham, façam a imersão de vocês para aproveitar todo o conteúdo, como eu falei, as mulheres que vêm falar hoje aqui com vocês são de uma riqueza extrema de conhecimento, então vamos aproveitar, as anotações são sempre bem-vindas, né? Podem auxiliar vocês, então, no aproveitamento desse momento, pega lá seu caderninho, pega o bloco de notas do celular mesmo, mas fica no bloco de notas, né? Não tira a atenção para outro foco. Ao final, a gente vai ter aquela aplicação do feedback, os registros, para também contabilizar a presença de vocês, então, fiquem conosco até o final, porque dentro dessa contabilização dos registros de horas, né, que vocês participam do treinamento para receber o certificado, e para a gente o feedback foi muito importante. Na semana passada a gente já conseguiu fazer vários ajustes, então esperamos que vocês preencham novamente, né, esse formulário também com a opinião de vocês, que é sempre muito bem-vinda. E a reunião, então, vai começar a ser gravada agora. Quem não quiser aparecer pode fechar a câmera, mas eu super incentivo a manterem câmeras abertas, interajam o máximo que vocês puderem. Essa equipe aqui é muito maravilhosa. Semana passada nós tivemos interações incríveis e hoje eu não espero diferente. Então, cheguem com tudo, sejam bem-vindos, fiquem bem à vontade para a gente fazer desse encontro o melhor de todos o que a gente teve até agora. A nossa agenda rapidinho, então, de hoje, das 7 às 7h20, a gente já está 5 minutinhos aí avançando. A Gi vem falar com a gente, a Gisele, que é professora de tecnologia educacional, vem falar sobre vulnerabilidade social e seu impacto no desempenho escolar e nos projetos. Das 19h20 às 20 horas, mais ou menos, a Janis vai falar sobre os principais desafios do voluntariado. A Janis, que não é psicóloga, depois a gente vai ver, acabou ficando esse detalhezinho. A Janis é mestre em recursos humanos e tem uma super experiência na parte de análise psicológica, na parte de recursos humanos mesmo, consultoria. Daí ela vem falar uma fala super especial para a gente. Intervalinho de 5 minutos e depois vem a Juliana e a Carol, que são as nossas psicólogas e pedagogas, também trazendo o tema ética e cidadania e comunicação não violenta. Hoje o encontro está riquíssimo, fiquem com a gente e vamos lá. Gi, a Gi vem falar para a gente sobre impacto, vulnerabilidade social e seu impacto no desempenho escolar e nos projetos. A Gisele, que é pedagoga, professora de tecnologia educacional na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, mestra em educação, mentora do Tech Innovation Girls de 2016 e 2017 e embaixadora, então, do Tech Innovation Regional desde 2018. Então, percebam o conhecimento que a Gi tem aí do projeto, ela vai trazer toda essa sensibilidade de trabalhar na rede municipal de educação, né? E o que isso tem a ver, então, com o Tech Innovation? Gi, já está aqui com a gente? Oi, boa noite. Estou muito grata pelo convite, né? Por estar fazendo essa fala com vocês. E vamos lá, vamos conversar, trocar ideias e conte com a gente para avançar nessa mentoria. Perfeito, Gi. Tu vai reproduzir aí a apresentação ou eu vou passando aqui? Pode passar, Rê. Tá bom, então vamos lá. Tá, então boa noite. Bem, a minha fala agora, a gente vai iniciar essa fala. Eu sou, como vocês viram, né, professora, e a minha fala vai ser de encontro à questão das meninas de escolas públicas. Né? Vamos pensar um pouquinho no porquê do TEC ser mais voltado para as meninas de escolas públicas, né? A gente tem aí um número expressivo, né, de meninas que vem aumentando no decorrer, né, das ações do TEC. O Tech Innovation está na 13ª temporada mundial, né? Porque a gente tem que lembrar que o TEC ele é de uma ONG internacional. E aí, as ações aqui no Brasil, elas começaram em 2014, assim, ações pontuais, né, iniciativas de começar a trazer o TEC para cá.
2015, houveram times que finalizaram os seus projetos e entregaram, inclusive tem um time de Pernambuco, né? Temos muitas pessoas de Pernambuco aqui. Eu sou cearense, né? Estou aqui em Santa Catarina, já estou aqui desde 2007. Então, assim, fiquei bem contente em ver tantos pernambucanos, né? E outros nordestinos juntos aqui, aprendendo, né, nessa mentoria, mas a gente tem uma história bacana, que é lá em 2015, que um time de Pernambuco, de meninas de escolas públicas, conseguiram ir para a final do TEC lá nos Estados Unidos, né? Então, nesse período também foi lançado um documentário chamado Code Girl. Esse documentário, ele conta, né, como é que funciona esse processo de mentoria, a participação das meninas, até a chegada da apresentação delas, o pitch final. Antes ele estava disponível, esse documentário, na Netflix, mas não está mais. A Alice está falando que tem o documentário ali, ó, que ótimo. Então, já dá para passar e colocar ali no Google Sala de Aula, que bom. Então, assim, é muito bacana vocês assistirem esse vídeo para entenderem como é que funciona o TEC, né? E aí, em 2016, aí eu venho aqui entrando começou o meu amor com o TEC, né? Que foi em 2016, foi através da Júlia Machado, que teve na minha escola. E aí teve uma palestra maravilhosa que trouxe aquela energia toda do que é esse projeto, do que a gente pode fazer, das diferenças, né? A desigualdade ficou bem gritante quando ela foi falando ali dos números, né? Ela e a Mariana Scaff, né, que eram as embaixadoras de 2016. 2016, 2017, eu fui mentora, né? Foi uma experiência maravilhosa, ainda sou conectada com as minhas meninas, então eu chamo de minhas meninas que já estão adultas, né? Já são mulheres, já estão até na área da tecnologia, mas é com muito carinho que eu lembro dessa experiência. Em 2018 foi a época em que eu comecei como embaixadora, e nessa época o Instituto Paramitas entrou, né, tornando-se responsável pelo TEC no Brasil. E a entrada do Paramitas fortaleceu, né, essa questão das meninas de escolas públicas, né? Houve um aumento de 61% da participação das nossas meninas, porque houveram investimentos, né, em instituições públicas, né? Vamos trabalhar em parceria. A gente sabe que lá em São Paulo tem uma parceria muito grande com a universidade, né? E existem outras ações que acontecem no Brasil inteiro, Sergipe, Pernambuco, enfim, essas ações elas fortalecem para que o TEC seja voltado para o nosso público, que realmente, né, existe a vulnerabilidade social, e a gente tem que estar atento a essas questões sociais. Então, 85% do aumento comparado ao ano de 2017. Pode passar, isso. E aí, educação, né? O que a educação tem a ver com tudo isso, né? Quando a gente fala em meninas na tecnologia, a educação tem a ver com tudo, porque todas as profissões, elas passam pela educação, pelo educador, pela escola, né? E aí, esse aspecto, eu trago aqui para vocês também, né? Pode passar, Rê. Quem somos aqui no Mentoring, né? Quem é que faz parte desse grupo agora? Cada um de nós tem uma área de atuação, e aqui nós temos como um número mais expressivo, essas respostas vêm dos questionários de inscrição. Na área de programação, nós temos 33,3% de pessoas que são da área da programação, 27,6% da educação. Então, em segundo lugar ali, nós temos o grupo da educação, que contempla a educação básica ali, né, os anos iniciais, anos finais, ensino médio, e temos também profissionais que atuam no ensino tecnológico, que é o ensino médio, o ensino técnico, né, dos institutos federais, e temos o ensino superior também, professores do ensino superior que estão aqui com a gente também nessa ação de mentoria. Mas a grande maioria, né, são profissionais que não atuam diretamente com a educação.
E por isso é importante a gente ter essa fala, para a gente poder conectar, né, essa experiência da educação num processo, quando a gente fala de estar trabalhando com meninas em idade escolar, que atividades e que propostas, que etapas a gente pode estar contribuindo para que essas meninas construam conhecimento. E aí, para você, eu trago como conhecimento aqui, para a gente pensar um pouquinho sobre as fases e etapas, a partir da a LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases, ela traz aqui a questão das etapas, né? Nós temos a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. As nossas meninas do TEC, né, a gente contempla ali o ensino fundamental e o ensino médio. E aí, essas etapas, né, elas aliadas à Constituição Federal de 88, né, ela traz a questão da obrigatoriedade, da gratuidade. Então, assim, se a gente pensar historicamente, sei lá, uma bisavó, uma avó, talvez não tenha estudado numa escola formal, né, tenha estudado em casa, tenha tido alguém para ajudar, ou talvez nem tenha estudado. E aí, a partir dessas leis, a gente tem essa obrigatoriedade. Então, se uma criança hoje ela não for mais para a escola, o que vai acontecer, né? Ela tendo um número X de faltas, é acionado um conselho tutelar. Então, as nossas crianças elas têm essas etapas de assistência, né? De saber como acompanhar se essa criança está ou não na escola. Com a pandemia, nós tivemos um número grande de evasão, né? A gente tem um número expressivo de evasão escolar. E aí, esse ponto também é algo que a gente precisa estar atento e perceber a importância do TEC, né? Como a gente pode estar motivando as nossas meninas a continuarem a estudar, a verem na aprendizagem, nesse processo, algo que possa ser significativo. Ali eu trouxe, né, naquele slide anterior, os estágios de Piaget, né? O Piaget, ele tem uma importância muito grande na questão do desenvolvimento cognitivo. E aí, nessas fases, eu não consigo me aprofundar, mas, assim, eu queria que vocês pensassem e lembrassem desse nome, né? Porque o Piaget, a gente vai ver ali a contemplação das nossas meninas do TEC, no operatório concreto e no operatório formal. Então, a gente sai de uma ação que envolve o desenvolvimento da lógica matemática ali no operatório concreto, está começando a acontecer, e o operatório formal, onde a gente começa a trabalhar a abstração com a maior expressividade, né? A gente consegue desenvolver mais, a gente precisa entender esses processos de desenvolvimento para ver onde é que a gente pode ir com as nossas meninas, para a gente não pegar uma menina de 8 anos e exigir dela algo que ainda não está na etapa de maturação, né? Pode passar, Rê. E o TEC, né? O TEC está aqui, a estrutura da divisão, né? Iniciantes de 8 a 12 anos, júnior 13 a 15, sênior 16 a 18. Pode acontecer de uma menina nossa de 8 anos ser irmã de uma menina de 15 anos, e as duas quererem fazer juntas, acontece, tá? Mas a gente precisa lembrar que tem as etapas de maturidade, do desenvolvimento cognitivo, para que a gente possa respeitar essas etapas, né? O ideal é que as idades sejam mais aproximadas possíveis, para que essas meninas consigam se desenvolver mais dentro do seu projeto, da sua equipe. E aí, vamos falar um pouquinho dessa pandemia bem brevemente, né? Umas interrogações aqui para a gente pensar. No contexto pandêmico, as desigualdades têm aumentado? O que vocês acham? E entre meninos e meninas? Aumentou esse processo de... Muito, né? Todo mundo respondendo ali, né? É angustiante, mas é isso mesmo, aumentou bastante. No próximo slide, né, a gente vai trazer... tem uma pesquisa
Isso, Luísa, escancarou mesmo a desigualdade social e de gênero, isso mesmo. E tem uma pesquisa do PLAN, né, que é uma organização que fala sobre liderança feminina, que diz o seguinte: dentro de casa, elas ainda realizam o dobro de trabalhos domésticos que os meninos, 67% das meninas contra 31%, 31,9% de meninos, né? O que valida a tese de que as meninas são precocemente responsabilizadas pelo cuidado com o lar e com as pessoas. Assim, elas têm menos tempo para os estudos, lazer e atividade de desenvolvimento para a vida. A carga de trabalho doméstico piorou durante a pandemia, 54%. 54,6% das meninas disseram que as tarefas aumentaram. A gente tem muitos relatos aqui nos nossos times de Floripa, de meninas dizendo, olha, eu não posso, porque no final de semana eu trabalho como babá, eu tenho que cuidar de 3 crianças, eu preciso ajudar a família, aí vai para trabalhos domésticos, né? Ajuda a mãe na faxina para conseguir ganhar dinheiro e ajudar, né? Porque é isso. É um dado muito significativo. E aí depois a Janes vai falar sobre a questão da família. Então, assim, é bem importante a nossa aproximação com a família para a gente conseguir mudar essa realidade. A gente precisa, para realmente impactar nesse ecossistema, a gente precisa da família junto. E a Janes vai poder abordar isso daqui a pouco, né? E aí, para encerrar a minha fala, eu trago aqui algumas dicas de filmes para a gente pensar sobre nossa realidade social. Os filmes ajudam bastante, ajudam a gente a pensar bastante sobre várias etapas e podem nos ajudar até na comunicação com as nossas meninas também, né? Sony é um filme muito interessante sobre desigualdades, desigualdade social, desigualdade de gênero, né? Que são policiais que trabalham ali na... Ah, que bacana, a Renata assistiu, muito bom também. Ai, muito bom mesmo esse filme. Ele está ali escondidinho no Netflix, né? Então, pensem sobre isso, desigualdade social. Desculpe, falei errado de novo, desigualdade de gênero, porque aborda mulheres que trabalham na polícia. E aprendendo a andar de skate numa zona de guerra. Esse filme na verdade, é um documentário que foi premiado e aborda ali no Afeganistão as meninas que estão num projeto que ensina a usar o skate, né? Enfim, como esporte, como atividade, então todos os desafios. E a gente tem um outro que é da Eide Lamar, que é uma mulher que ficou conhecida como atriz, porém a Eide, ela tem uma história muito bonita com a ciência, né? Ela tem uma história com o conhecimento científico que pouco é conhecido, e então assistam. Esse filme da Eide, esse documentário, ele está na Globoplay, e talvez tenha outras, se alguém souber, outro lugar que esteja disponível para assistir também, pode colocar ali no grupo. E os livros, que como sugestão é O Momento de Voar, da Melinda Gates, a ex-esposa do Bill Gates, né? Ela traz muitas experiências em vários países, né, de ações sociais, e ela fala também um ponto bem importante sobre a questão de gênero, que não é apenas... não é a ascensão da mulher, e a derrubada do homem, né? Assim, o homem nesse pé de igualdade aqui que a gente pode estar junto, mudando a realidade social, né? Ela traz umas experiências bem interessantes para a gente pensar sobre as mulheres, o empoderamento feminino. E a Isabel Allende, que eu gosto bastante, ela tem uma experiência de vida muito interessante e que seria bacana também para a apreciação de vocês. Tudo isso nos inspira e pode inspirar nossas meninas também. Giovana quer falar? Pode falar, Giovana. Olá, gente, tudo bem? Primeiramente, obrigada pelas palavras, Gisele, é muito bom também ouvir, principalmente sobre esses dados, né? Assim, a gente ter mais a consciência também
desses números, eu acredito que todo mundo tenha, assim, essa consciência de que tem essa desigualdade, mas quando a gente começa a ver os números reais, isso acaba dando até um choque na gente, ainda mais sobre a situação que a gente vive, né? E um livro que eu ia recomendar muito, que apesar de não ser sobre meninas, mas fala muito sobre as mulheres no mercado de trabalho, a dificuldade que tem, com relação também à vida pessoal, com a questão também da parte do negócio e da educação, é o Faça Acontecer, que é da Sherry, que ela é uma das diretoras lá do Facebook. É muito bom o livro e ele me dá uns ensinamentos muito bons sobre esse tema também. Recomendo bastante. Obrigada, Giovana. Que bom. Giovana foi aluna do TEC já e agora está aí, mentora. Que maravilha ter você aqui com a gente, Giovana. É isso, gente. Estou encerrando minha fala, agradecendo a participação de todos. Vou colocar aqui para vocês, ó, esse livro que foi indicado, o livro indicado pela Giovana. Então, assim, a gente pode também criar um espaço. A Gi, a outra Gi. Joia. A Giovana vai colocar ali no chat o nome do livro. E aí, gente, vamos trocar, tá aqui meu e-mail. A gente trabalha com voluntariado, né? Então, a gente pensa assim, o ideal de um time seria ter várias áreas de conhecimento, para a pessoa da programação, o design, enfim, a gente poder, a educação, tá todo mundo junto ali, trabalhando, empreendedor, para poder contribuir com esse time, mas às vezes a gente não consegue fazer isso por conta que algumas pessoas, a gente não chega a tantas pessoas assim. Mas, assim, eu quero deixar o meu e-mail disponível e a gente tem também o nosso Google Sala de Aula, que é maravilhoso. Eu vi a apresentação de cada um de vocês, eu disse, poxa, se eu precisar de alguém da área da física, eu já sei que eu posso contar com alguém que está ali, que eu já li, que é uma pessoa que é da área da física. Então, assim, a gente está se conhecendo e vai ser bom para a gente se ajudar, né? Então, contem com a gente, esse é só o começo da caminhada, a gente vai conseguir trocar bastante, se vocês precisarem de alguma coisa relacionada à educação, eu estou aqui disponível para ajudar vocês, tá? Um grande beijo e vamos continuar nosso encontro. Gi, maravilhosa, obrigada pelas palavras, pelo conhecimento. Foi breve a fala, mas já enriqueceu, né? Acho que para quem não vem da área da educação já traz um conhecimento extra, e principalmente já inicia a nossa ideia de encontro de hoje, que é essa percepção maior do que a gente está fazendo aqui. A gente não está só vindo para ser mentor, né? A gente está trabalhando na vida dessas meninas e em conjunto com várias outras questões. E a Jane está chegando agora, então, para complementar essa fala e trazer para a gente os desafios do voluntariado. Os principais desafios, a Janis, que é empresária, é mãe da Maria Alice, mestre em recursos humanos, analista comportamental há mais de 10 anos, trabalhando com gestão de pessoas, coaching para líderes de empresas, consultoria e treinamento, autora do livro Elas na Liderança e foi mentora já do Tech Innovation Girls. Gente, é muito importante a gente salientar que como a Gi, né, tem essa bagagem enorme de Tech Innovation, a gente trouxe aqui a maior parte dos nossos formadoras já participaram, né, desse processo de mentoria ou tiveram algum contato, ou são pessoas muito preocupadas com a causa social e voluntária. Então, a ideia é que justamente a gente consiga, como a Giovana falou, despertar essa sensibilidade de com quem a gente vai trabalhar, que são meninas em idade escolar, que tem um monte de outras necessidades além, né, do nosso projeto, que extravasam o nosso projeto. E o nosso projeto, ele vem para ser algo que vai somar na vida delas. Então, Jane, está por aí? Vem contar para a gente quais são os principais desafios do voluntariado. Boa noite, meninas. Boa noite, Renata. Gisele, adorei essa apresentação. Eu acho que faz muito sentido. Janis, não te vejo, não consigo te ver ainda. Eu acho que é o áudio da Jane que está baixo. Oi, estão me ouvindo? Deixa eu tirar.
Vocês ouvem aí, Janes? Tô te vendo agora. O áudio tá ruim. Vamos lá, a gente não consegue te ouvir Estão ainda. me ouvindo? Agora eu não sim. ouço vocês. Deixa eu aumentar o som. E agora? A gente te ouve. Você nos ouve? Estão me ouvindo, sim. É porque tem um barulho que eu tava com um fone de ouvido, mas eu acho que não deu certo. Tá, só tá dando retorno aqui para mim. Eu não sei se está retornando para todo mundo. Tá retornando para você? Pessoal, vocês ouvem bem? Sim? Acho que agora foi. Normal. Então, fechou, Janis. A palavra está contigo. Obrigada por aceitar o convite. É uma honra te ter aqui. Fica à vontade. Tá bom, obrigada. Renata, você vai passando para mim as transparências, por favor? Boa noite a todas. É um prazer enorme estar aqui. Eu iniciei no ano passado nesse projeto maravilhoso, né? A convite da Renata, da Vânia, que está aqui, da Dani, acho que está aqui também. E eu fiquei encantada. Eu que sou da área de recursos humanos, eu acredito que a gente vai se identificando com as meninas e com o projeto e adorei. Então, Renata, você pode passar? O meu desafio hoje é falar um pouquinho dessa aproximação com as famílias e como a gente faz isso. Então, pode deixar todo o slide ali, isso. Então, como a gente vai conseguir se aproximar, né? Como mentores, se aproximar das famílias? O primeiro passo que eu coloco aqui é conhecendo o que é o sistema familiar, né? Então, o que é um sistema familiar, resumidamente? É um grupo de pessoas onde a gente está reunido numa casa, com a família, com os amigos, com o trabalho, e a gente junta essas energias e a gente vai influenciando um no outro. A gente sempre ouve falar que a gente sempre é, né, influenciado pelas 5 principais pessoas que a gente convive. E aqui a gente vai falar no projeto especificamente dessas crianças, adolescentes, dessas meninas, que elas vêm de um sistema familiar. Cada uma vem de um sistema familiar, como cada uma das mentoras e mentores também vem de um sistema. Então a gente vai juntar tudo isso. E eu gosto de falar que a gente vai juntar as famílias. Então, como mentoras e como mentores, acho que tem meninos também no projeto, é muito importante a gente, no primeiro momento, conhecer cada uma delas que está no grupo e saber um pouquinho como funciona o sistema delas, se mora com a mãe, se mora com o pai e com a mãe, ou com a avó, com os irmãos. Quando a gente vai conversando, a gente vai entendendo um pouquinho dessa logística que elas vivem. E aí, a gente cai na questão que eu coloquei um asterisco em cima aqui, saber lidar com a falta de acesso a recursos tecnológicos, que não são só tecnológicos. Quando a gente conversa e conhece um pouquinho o sistema familiar dessas meninas, a gente vai entender quais são as dificuldades, também emocionais, financeiras, que durante o projeto elas vão conversando. Quanto mais a gente se aproximar delas e entender o sistema que elas estão inseridas, mais fácil a gente vai conseguir conduzir o projeto com elas. Quando conhecemos isso, a questão da empatia. A gente teve uma experiência fantástica no passado, assim, foi falado aqui pela Gisele, das meninas, por exemplo, terem que trabalhar. A gente tinha meninas no projeto e que no começo elas tinham vergonha de dizer que elas, naquele horário que a gente estava marcando o encontro para fazer o planejamento, coisa assim, elas não poderiam participar, porque uma trabalhava na loja com o pai, outra ficava o final de semana com o pai, durante a semana com a mãe, daí tinha dificuldade de internet. Então, assim, elas vêm com várias questões simples, financeiras, emocionais. Então, assim, são várias questões. Se a gente conseguir, como mentoras, captar um pouquinho só, a gente já vai conseguir avançar também. E levar em consideração a questão de idade, que foi colocado aqui também. Cada grupo, se a gente conseguir agrupar, já tem maturidade, outras não têm, e como a gente consegue fazer isso. Então, uma dica que eu posso dar aqui, que a gente fez ano passado, a gente criou um grupo no WhatsApp entre as mentoras, e a gente percebeu que algumas tinham mais afinidade com uma ou com outra. Então, quando a gente tinha mais afinidade, a gente chamava, a gente ligava, né, e conversava para entender qual era a dificuldade, porque elas querem desistir, ou elas não concordam depois, durante o processo, em fazer aquela determinada tarefa. Aí tem atrito entre elas. Então, a gente, como mentoras, a gente tem uma responsabilidade muito grande nessa questão.
E aí vem, né, tudo parte desse sistema familiar, tanto nosso quanto delas, a gente junta tudo e aí vem a empatia, né, de se colocar no lugar e também como mentores, né, porque o mentor não é um só, né, tem mais do que um. Então, o primeiro passo seria legal os mentores se conhecerem, conversarem entre eles para entender o que cada um pode contribuir no projeto, a expectativa de cada um, e aí depois vai conhecer as meninas, conhece o sistema, e aí vai fazendo um processo de acompanhamento, né, de evolução, que eu acho que dá muito certo. Renata, se você quiser passar. Isso. E aí, falando também, continuando falando sobre o voluntariado, então, até onde a gente pode ir como mentor, que também muitas vezes a gente chega numa encruzilhada e fala, não está andando, será que a gente faz? Será que a gente cobra mais? Será que a gente recua? A gente faz por elas? Então, são vários desafios. E um deles, que eu acho bem bacana, é quando a gente se inscreve, ou a gente dá o nome, ou a gente está aqui para fazer parte de um projeto, a gente tem que doar o nosso tempo. E quando a gente está naquele momento, a gente tem que estar de corpo e alma, sabe? E não precisa estar os 3 ao mesmo tempo, ou 4 mentores ao mesmo tempo. A gente pode dividir as tarefas entre os mentores também, e cada um poder estar presente no melhor momento dele, para que ele possa contribuir, né? E para também não confundir a cabeça das meninas, porque a gente vai trabalhar com etapas, com planejamento. Então, também os mentores podem se ajudar nesse sentido. Eu trago aqui bem rapidamente também, que eu sei que tem mentores bem experientes aqui, mas, assim, de experiências que valeram para a gente. A preparação, que eu estava falando aqui, então, essa preparação dos mentores se conhecerem antes, depois a preparação para a gente conhecer as meninas, né, o que cada uma gosta de fazer, enfim. E essa preparação vai fazer o quê? Vai fazer com que vocês, né, os mentores, consigam dar andamento no projeto, né? Organizar o projeto, fazer um planejamento dele, começo, meio e fim, quais são as etapas. E, a partir do momento que você conhece as meninas também, você consegue incluir elas nessa preparação, trazer elas junto para que elas possam participar. A gente sempre fala que quando a gente faz um acordo, né, com eles dando a opinião e eles também se colocando responsáveis, a gente consegue ter mais sucesso na execução do projeto. O autoconhecimento, aqui sobre o autoconhecimento, também é legal a gente falar sobre o autoconhecimento dos mentores, né? Cada mentor também, ele se conhecer. Quais são os pontos fortes que ele pode trazer para o projeto? O que ele pode contribuir no projeto? O que cada um dos mentores que estão naquele grupo pode contribuir para o projeto? Essa avaliação é bem importante e depois vocês vão conseguir trazer isso com as meninas também, né? Fazer essa reflexão com as crianças. A gente tem, né, um grupo com idade menor, dentro, né, das suas capacidades cognitivas, fazer essa análise também. E uma das coisas que eu gosto de falar também é sobre o método, né? Vocês vão criar entre vocês uma forma, um planejamento para que esse projeto saia do papel. Primeiro, ele tenha qual vai ser, né, a ideia, para que ele saia do papel, né? Faça o planejamento para que ele saia do papel. E a gente precisa ter um método, porque o tempo ele é curto, a gente está trabalhando à distância também. Então, é organizar o tempo e criar um método. Um processo que vocês podem organizar com elas, que tenha prazo, que tenha metas, o que cada uma pode fazer de um ponto para o outro, um momento de tirar dúvidas, um momento de entender qual é a dificuldade, porque tem aquela dificuldade. Isso ajuda bastante, tá, meninas? E a sensibilidade muito grande. A gente está falando de ser humano aqui, de todos, tanto os mentores quanto as meninas. Então, quando a gente fala de ser humano, é a empatia, se colocar no lugar do outro, é ter a percepção, é calibrar até onde a gente pode cobrar, até onde a gente não, né, tem que ter esse cuidado, mas não fazer para elas, né, não fazer por elas. Ser esse fio condutor de motivação para puxar elas, para que elas possam se sentir, né, andando no processo. A gente teve
no nosso projeto a gente teve várias situações de atrito entre elas, de dificuldades familiares, e a gente tinha, entre nós, a gente conversava entre as mentoras para ver como que a gente poderia, né, ajudá-las nesse sentido, assim. E foi muito bacana, assim, a gente foi muito firme mesmo, porque teve vários momentos, assim, que elas, né, acabaram entre elas tendo atrito, e aí a gente não entendia, elas criaram um grupo separado, a gente foi entendendo devagarinho, sabe? É como uma mãe, quem é a mãe aqui sabe, a gente vai conduzindo os nossos filhos, né? Tem horas que tem um atrito, aí qual é o momento da gente deixar apaziguar, para a gente não bater de frente e também não fazer desistir. E aí vem a questão sentimental, que é muito forte, né? A gente já falou sobre isso da pandemia, então a gente teve, né, a gente já como ser humano, a gente tem, né, todo esse lado emocional, sentimental, e com a pandemia isso aflorou muito. Eu acredito que as famílias ficaram muitas vezes enfraquecidas por ter problemas financeiros, por ter problemas emocionais, de saúde, de, né, perder um ente querido, enfim. Então, a gente está trazendo toda essa bagagem dessas meninas para dentro do projeto. E a partir do momento que a gente sabe o que, né, um pouquinho do histórico de cada uma, a gente vai começando a entender as dificuldades que elas têm e a gente consegue atuar melhor no sentido de não deixar elas desistirem, né? Renata, se você quiser passar. Isso. E aí, né, falando sobre isso, como montar esse time, né? Vocês vão montar um time. E como a gente vai, como distribuir as tarefas para as meninas. Esse foi um ponto que no início eu tinha muita dúvida, como a gente ia conseguir fazer, né? Primeiro, definir a ideia junto, qual é a ideia do projeto. Vão ter várias ideias. Qual é a ideia que a gente, né? E aí já começa aí, porque acaba que muitas vezes tem umas que tem um perfil mais de se impor e de falar, e tem de comunicar mesmo, falar, e tem outras que não. Então, a gente precisa ter essa calibragem para não deixar uma se sobressair e falar por todas, e a outra não falar e se sentir insatisfeita também, acabar desistindo. Então, encorajando cada uma no seu potencial. A partir do momento que vocês vão conhecendo cada uma, vocês vão também percebendo o potencial de cada uma. E aí vocês vão conseguindo encorajar cada uma delas. Estimular muito o trabalho em equipe. É um desafio muito grande. Eu trabalho com ensino à distância também, mas eu gosto muito do presencial. Então, a gente tem um pouquinho, né, dessa dificuldade de não ser presencial, da gente não poder olhar olho no olho, sentar, pegar na mão, dar um abraço, falar assim, tá tudo bem contigo, aconteceu alguma coisa, o que a gente pode fazer? Então, a gente tem que, né, levar esse outro lado para a gente conseguir entender também se está acontecendo e como a gente pode fazer para não desmotivar. Ensinando sobre as relações de coleguismo e liderança, a gente vai perceber muitas meninas líderes, é muito legal. A gente tem muitas líderes, a gente tem muitas meninas que, assim, elas dão um show. E a gente tinha uma na nossa equipe que ela era muito quietinha, assim, muito quietinha e tal. Mas ela tinha uma capacidade de absorver, de fazer, sabe? E a gente foi conhecendo, assim, pena que eu não consigo mostrar para vocês aqui. A gente fez um levantamento do perfil comportamental, eu fiz para cada uma delas. A gente aplicou o perfil e depois fizemos o feedback com a família para entender. Então, as mães também terem um olhar para elas de quanto potencial a filha delas tem, né? De quanta coisa boa que elas têm e muitas vezes talvez não perceba, né? E de alguns pontos que as mães também sabem que precisa melhorar e apareceu ali, e elas viram. Então, foi muito bacana, assim, foi emocionante o dia que a gente fez isso. Renata, se você quiser passar mais um slide, aí eu vou falar sobre isso. Então, além de estimular, né, a gente encontrar o lugar de cada uma no projeto, esse também é um desafio bem grande de poder encontrar, né, como a gente vai encaixar cada uma no projeto. E um dos pontos que eu trago aqui para vocês é conhecer o perfil comportamental de cada mentor e da sua equipe. Pena que a gente não consegue fazer né, aplicar um perfil para cada uma que está aqui. Mas eu queria trazer para vocês, bem rapidamente, assim, ó, eu até deixei aqui anotado separado para falar com vocês sobre isso, porque eu falando, vocês vão se identificar como mentores.
Então, esse perfil comportamental que eu falo, que eu trabalho muito para fazer recrutamento e seleção, para montar equipes, para execução de projetos, para a gente identificar os perfis e juntar as peças para que isso ande mais rapidamente. Então, por exemplo, a gente tem, nesse que eu trabalho, a gente tem 4 perfis, que é o perfil comunicador, o perfil planejador, o perfil executor e o analista. Todos nós temos todos esses perfis. A gente vai começar a identificar. Nas crianças menores, ainda a gente não consegue identificar tanto. Mas a partir de 10, 11, a partir de 9 anos, a gente já consegue identificar algumas características. Então, uma dica que eu dou para vocês é identificarem entre vocês mentoras quem tem mais facilidade em comunicação, quem tem mais facilidade em execução, quem tem mais facilidade em planejamento e outro para analisar. Então, os 4 perfis. Por quê? Porque a gente vai precisar dos 4 para que esses papéis do projeto, tudo isso aconteça lá no final e a gente vai entregar uma ideia, um aplicativo, né, para apresentar. Então, a gente vai precisar o tempo todo desses 4 perfis. Então, a partir do momento que vocês identificarem entre os mentores, quem tem o perfil... Muito bom. Isso mesmo, Mariana. Então, vocês podem, entre vocês, conversar e vocês vão identificar, eu gosto mais de comunicar, eu gosto de falar. Legal, eu gosto de planejar. Então, quem gosta de falar pode conduzir, ajudar na condução do processo no primeiro momento para conhecer as meninas, para entender depois a ideia delas. Quem tem mais, se identifica mais e gosta mais de fazer, por exemplo, do planejamento, vai ajudar a fazer o planejamento, vai montar um planejamento com um cronograma, com datas, que é uma sugestão que eu dou, para que lá no final o projeto seja entregue, porque aperta no final. Então, se a gente consegue fazer esse planejamento e ir passando por etapas, a gente consegue muito chegar lá no final e não tá em cima, porque mesmo a gente fazendo isso, nós tivemos acho que foi a sexta e o sábado que a gente virou, assim, sabe? Nós e as meninas para conseguir entregar. E aí vocês conseguem, isso ajuda muito vocês no começo, porque eu percebo, eu senti, pelo menos na nossa experiência, que a gente teve um pouquinho de dificuldade no início. Por onde começar, quem começa, quem faz o quê, a gente precisa ser todos os mentores juntos, os mentores separados, quem são as meninas, o que cada uma vai fazer. Então, quando vocês conseguirem identificar o perfil de vocês, né? E aí, o que acontece? Na grande maioria, a gente tem 2 perfis que são os que puxam, né? O carro-chefe. Então, por exemplo, o meu é comunicador com executor. Então, eu sou uma pessoa que fala, né? Não dá para perceber, eu falo muito. E eu gosto de executar. Então, no projeto, eu procurei me encaixar nessa etapa. A gente tinha perfil... no nosso projeto, de quem gostava adorava o planejamento, adorava analisar, porque também precisa parar, analisar, para daí sair fazendo. Senão a gente sai fazendo, perde etapas, volta. A gente juntou isso entre nós e a gente foi se ajudando. Não que quem é comunicador só vai falar, não é isso, mas é para que vocês possam juntar, primeiro, montar a equipe de mentores para depois auxiliar na equipe das mentoradas, que são as meninas e também vão ter crianças. Então, e aí, a partir do momento que vocês conseguirem identificar, eu vou depois passar para vocês um material, se vocês quiserem, sobre o perfil. Eu tenho um resumo, assim, que eu poderia falar a noite toda para vocês, mas claro que eu não vou fazer isso. E aí, se vocês quiserem, para vocês analisarem entre vocês e falar assim, dos nossos mentores, eu posso ajudar no planejamento, eu posso comunicar, eu posso ajudar a executar, e aí depois vocês, né, combinam entre vocês. E da mesma forma, depois que vocês tiverem essa primeira conversa com as meninas, Bruna, Bruna, eu não consegui ver ali uma ferramenta, a gente tem uma ferramenta que é paga, na verdade, e comunicadores. Tem pessoas, com certeza tem gente aqui na equipe que conhece também sobre isso. Então, depois que vocês tiverem essa conversa com as meninas, entenderem o sistema familiar delas, como elas funcionam, qual é o sonho delas, vocês vão fazendo algumas perguntas, vocês vão identificando também o perfil delas. E aí vocês vão conseguindo
né, andando com elas e encaixando elas. Por quê? Porque se você coloca alguém que não tem um perfil comunicador de cara tendo que falar, ela vai ter dificuldade, ela vai ficar acuada. Então, a gente vai devagarinho, vai puxando também. A ideia é que a gente devagarinho vai puxando todas no processo. Mas para que ele ande, a gente vai identificando isso. Um outro ponto também é descobrindo o que as motiva a estarem ali. São perguntas que vocês podem ir fazendo para elas, né? Assim, ai, que legal que vocês estão no projeto, qual é o sonho de vocês, o que vocês pensam futuramente. Essas coisas todas essas perguntas bem simples, elas vão ajudar vocês a ter subsídios para depois, durante o andamento do projeto, ele realmente se concretizar. Identificar os principais talentos individuais. Então, vai aparecendo. No primeiro momento, talvez não, mas vai começar a aparecer o talento. Por exemplo, a gente teve na nossa equipe que as meninas, assim, ó, elas tinham uma habilidade para usar... eu não sou da área de tecnologia, mas assim, para usar ferramentas, né, para fazer o aplicativo, para fazer animações do aplicativo, nas cores, tudo. E aí, a gente, nossa, quando tu percebe que elas têm isso e você vai incentivando, elas andam muito e elas vão entrando de cabeça no projeto. E a gente, como mentor, também vai entrando de cabeça no projeto. Auxiliar na melhoria dos seus pontos limitantes. Quando a gente vai começando a tirar o projeto do papel, do planejamento para a prática, a gente vai começar a perceber limitações, tanto nossas como mentores, quanto das meninas, quanto da equipe. E aí, o que a gente vai fazendo? A gente vai percebendo esses pontos e a gente vai, de uma forma sutil, trabalhando com elas. Isso é muito legal, de uma forma sutil, por quê? Porque é a forma como a gente vai falar, né? Então, lembram que eu falei no início aqui? A gente tinha... a gente se identificava, acabou que a gente se identificou. Eu me identifiquei mais com umas, meninas com outras, então a gente foi conversando no grupo. O que a gente fazia? A gente tinha um planejamento de encontros semanais. Quando a gente percebia que algo não andava ou que alguma coisa acontecia, a gente fazia uma conversa entre nós com elas. E elas muitas vezes falavam, às vezes não. Ah, não, como é que tá tudo bem? Alguma dificuldade? Não, tá tudo certo. Só que não andava. Aí a gente começava, né, com a nossa experiência de todas as mentoras, a começar a perceber o que é que poderia estar acontecendo com elas. E aí a gente ligava para uma, por exemplo, a gente ligou para uma delas, ela estava com problema de saúde, daí tinha questão de família. Depois a gente percebeu que parecia que a família não incentivava muito, então não dava muito apoio. E aí a gente foi levando. Então, essa questão emocional é muito importante. Muito, a gente se colocar mesmo no lugar delas, a gente falar assim, nossa, e se fosse comigo? E se fosse com a minha filha? Né? Como que eu iria lidar com essa situação? E dessa forma, a gente foi conduzindo, foi levando, e teve meninas, assim, nem sei se eu deveria falar isso, mas assim, a gente tem bastante dificuldade no decorrer do projeto. Talvez a Renata possa nos passar informação de grupos que desistiram ou de mentores que desistiram. Então, assim, é muito gratificante. Vou falar para vocês, assim, eu fiquei emocionada várias vezes, porque a gente tem uma troca de energia, a gente começa a repensar muitas coisas do nosso dia a dia. Nós mudamos o nosso comportamento com a nossa família, a gente muda o nosso comportamento com os nossos pares no trabalho. A gente começa a avaliar as nossas competências. A gente começa a perceber que a gente tem competência que a gente nunca colocou em prática. E que faz muito sentido, e que dá muito resultado, e que vai mudar a vida dessas meninas. E a Gisele falou aqui também que da gente incentivar, sim, eu sou da área de RH, quando a gente vai fazer seleção é muito difícil, né? A gente encontrar pessoas capacitadas, pessoas que sabem o que elas querem, o que elas gostam. Essa questão de incentivar e de entender o que elas gostam de fazer, de como conduzir, isso olha, é um passo gigantesco que a gente pode dar. Deixa eu ver, tem mais alguma...
Ai, olha só, já estou chegando no final, eu não quis deixar muito, estender muito. E eu tenho uma frase aqui que eu trago para vocês, ó, para fechar, assim, acho até que eu falei muito rápido, e se vocês tiverem perguntas também, dúvidas e sugestões, a gente tem um tempinho que ainda dá para falar, mas eu queria deixar uma frase para vocês. Cada vez que mostramos respeito pelos sentimentos, oferecemos uma oportunidade de fazer escolha e gerar autoconfiança e autoestima. A gente fala de mulheres aqui, né? Então a gente fala de mulheres, a gente fala de famílias carentes, e a gente falou aqui de uma pesquisa da questão de que a mulher tem muito mais trabalho em casa, e eu senti isso na pele durante a pandemia. Eu tenho uma filha de 5 anos e a gente teve que... Eu até hoje trabalho home office. E agora ela voltou para a escola, está de férias, então a gente faz tudo junto. É uma carga gigantesca, sabe? E mexe com a autoestima, não tem como não mexer. Mexe com os nossos sentimentos. E a gente está falando com crianças, com adolescentes, né? Então, se a gente consegue, de alguma forma, levar, né, uma frase, uma fala, uma palavra de carinho, de afeto, sabe? Assim, de se sentir... eu gosto de falar sobre isso, de se sentir que elas pertencem a esse projeto, elas pertencem a esse mundo, e que não dá para desistir, que são momentos difíceis que a gente está passando, mas que daqui a pouco isso vai melhorar, né? As questões familiares também, né? Um dia acontece alguma coisa, no outro dia a gente levanta e melhora, se motiva, a gente não pode desistir. E que o futuro delas está aqui, passa por aqui. O futuro passa pela educação, né? O futuro passa pelas famílias. E pena que a gente não pode acolher as famílias né, em alguns momentos e começar pela família e depois vir para as meninas e vir para o projeto. Mas quem sabe futuramente a gente possa trabalhar, né, Renata? Eu viajando aqui, eu penso que a gente poderia fazer o primeiro encontro com as famílias. E aí a gente ia ter muito, né, muito ganho com isso. Se alguém tiver alguma pergunta, se ficaram... essa parte da montagem de mentores, eu acho que essa parte a Renata pode falar, né, Renata? Sim, essa dinâmica mais a gente explica mais para o final, né? Mas, Janis, obrigada. Depois eu respondo ali para, acho que foi a Mariana que perguntou, né, Mari? Depois a gente vai explicar, tá? No último encontro do projeto do mentoring, como que funciona montar os times, escolher como que as alunas, né, se escolhem, vocês também mentores, porque tem várias formas, né, como isso acontece. O que a Janis trouxe foi muito isso, assim, de que equipes multidisciplinares, que normalmente é o que nós encontramos, tanto de mentores, como vocês viram, a Gi trouxe uma composição de tantos profissionais que temos aqui, então a gente vai se encontrar em algum momento como mentor, e que as meninas também vão se encontrar com perfis totalmente diferentes, é um trabalho que vai além da execução do projeto, né? A gente precisa conhecê-las e entender por tudo que elas passam durante esses 3 meses em que nós acompanhamos essas meninas, para conseguir entregar um projeto no final. A Janice pediu para eu trazer os números. Nós, no primeiro encontro, apresentamos que o índice de evasão é enorme. A gente já teve 56% das pessoas que começaram o projeto, das pessoas mentoras, desistiram, e mais de 60%, se eu não me engano, das alunas também. Ou seja, nós temos um número expressivo de alunas e mentores que já concluíram projetos, mas nós temos um número mais expressivo ainda de pessoas que desistiram desse projeto. Então, o nosso papel aqui com o mentoring, trazendo todas essas reflexões para vocês, é que vocês percebam essa responsabilidade que nós assumimos quando vamos mentorar um time, e que as meninas contam conosco como inspiração, como alguém que está ali para dar a mão e para dar um suporte, gente, que elas não têm. É isso que a Janice falou da aplicação da análise comportamental. Eu busquei, Janice, no grupo, eu vi a foto de vocês, que tu me mandou um print na época. E as mães dessas meninas, a felicidade delas de verem que as filhas estão tendo oportunidade ali, naquele momento, com pessoas profissionais diferentes, essas mães, qual é a história delas, né? De onde elas vieram. Então, essa menina que está ali, que está na nossa mão, ela pode mudar a história daquela família, como nós já conversamos. É todo o sistema familiar que é impactado
quando uma mulher, quando uma menina consegue uma formação diferente, né, do caminho ali que está muitas vezes já pré-determinado pela sociedade. Então, eu fico arrepiada de falar, e se deixar a gente também segue aqui a noite inteira. O Marcelo está com a mão levantada para fazer uma pergunta também. E, Janis, a gente vai ter ainda um tempinho para sortear, então, para fazer o sorteio, tá? Porque daí a gente terminou um pouquinho antes, então, dentro do nosso time, gente, vai ter sorteio! Já conta para a gente o que é, mas eu vou dar a palavra para o Marcelo. Marcelo. Obrigado. Obrigado, Janis, pelo conteúdo que você compartilhou, né? Toda a sessão que a gente está tendo. Eu tenho um pedido de ajuda, né? E uma pergunta, assim, nessa questão de como conhecê-las e meio que perfilá-las, né? Acredito profundamente nisso que você falou, que para a gente desenvolver um trabalho de qualquer tipo, né? É importante a gente conhecer as pessoas que a gente está lidando, ainda mais quando a gente fala de crianças e adolescentes que estão cheios de potencial que muitas vezes nem eles conhecem concretamente, né? Mas, assim, em termos práticos, quando eu estou falando de conversar, né, e de conhecer ainda virtualmente meninas menores de idade e eu ainda sendo homem, isso pode gerar algumas travas ou alguns bloqueios, né? Você tem alguma sugestão ou alguma dica de como que a gente pode fazer isso de maneira mais segura? Por exemplo, marca uma reunião com cada uma e com o responsável, ou marque uma reunião com todas de uma vez, com todos os responsáveis. Como que vocês sugerem que a gente faça essa aproximação para que realmente a gente consiga conhecer um pouco de cada uma? Porque eu sinto que nas reuniões em grupo, muitas vezes, ficam mais tímidas, né? Marcelo, olha só para te ter uma noção, quando a gente começou, elas não deixavam nem a câmera, elas não mostravam o rosto, sabe? Então, assim, a Renata também está aqui, pode me corrigir, mas uma sugestão que eu daria, assim, para vocês, eu poderia até, a gente conversou sobre isso aí, a Renata, mas eu não consegui, não tive tempo para essa reunião. Mas daqui a pouco vocês poderiam marcar um encontro, o primeiro encontro, né? Fazer o primeiro encontro de mentores com as meninas, convidar as mães, né? Convidar um familiar para participar. Quando eu fiz o perfil, quando eu fui dar o feedback, eu falei para elas que tinha que ter um de maior junto, porque é uma responsabilidade muito grande, né? Porque essa questão, ele tem o feedback, ele é maravilhoso, poderoso, mas, porém, se a gente aplicar ele de uma forma equivocada também, você acaba prejudicando pior do que, né? E aí, a gente fez e as mães participaram. As meninas todas, a gente conseguiu fazer um encontro, porque no nosso grupo, acho que eram, eu não sei se são 4 ou 5 meninas, e aí a gente conseguiu. Então, Marcelo, quem sabe combinar vocês entre mentores, marcar uma coisa bem rapidinha e aí pedir para cada uma fazer uma apresentação e, assim, fala sobre 3 coisas, né? Né? Com quem você mora, tipo, elaborar umas perguntas bem simples, né? Que elas se sintam à vontade em falar, não coisas muito pessoais, porque essas coisas pessoais, isso vai aparecendo no decorrer do projeto. Por exemplo, de que uma menina não tinha computador, né, Renata? Ela não tinha computador. Mas, assim, algumas perguntas bem chaves, e seria legal a mãe estar junto, né? Vocês fazerem uma apresentação de vocês, chamar a mãe, né? E apresentar, e assim, uma coisa de 1 hora, uma coisa bem breve, e aí vocês podem sim anotando e perceber. E aí vocês vão ir no decorrer, né? O bom era a gente ter um tempo para cada etapa, mas não se tem isso. E, Marcelo, eu penso que, assim, você, como homem, eu acredito que não, porque você vai ter, né, você vai estar num grupo, nós tínhamos também um professor no nosso grupo, e ele foi muito importante pra gente, e as meninas gostavam muito, sabe? Então, eu acho que vai ser bem legal. E eu também, depois eu deixo para vocês aqui o meu contato, eu fico à disposição, tá? Vocês, quando mentores, eu adoro essa parte. Então, assim, podem me chamar a qualquer momento que eu, né, e me ajuda nisso, eu posso dar... tranquilamente posso ajudá-lo, sem problemas. Legal, obrigado, Janis. Imagina. Douglas levantou a mão. Só completando o que Janis vinha falando, e uma dúvida também de Marcelo, eu comecei a participar, né, do projeto ano passado, aqui em Sergipe, e já tinham colegas de trabalho que também, desde 2017, atuam como mentora.
E aí, uma das alternativas que a gente chegou, né, a colocar em prática é trazer essas meninas, né, fazer uma conversa com as meninas e também com as professoras, porque nesse momento a gente convidava não só as meninas para participar, né, mas também uma professora, uma coordenadora da escola para estimular, né, e a gente tinha esse contato. Criamos um grupo no WhatsApp, né, nós temos o grupo de mentores de Sergipe, de uma determinada cidade, e todos ali conversavam, também tinham os diretores, os coordenadores da escola, e esse contato, né, até para mim, porque o grupo que eu mentorei ano passado, eram 4 meninos e apenas uma mentora, né, então tinha esse bloqueio, né, mas a partir do momento dessa primeira reunião com a professora, né, a mentora, a única mentora que tinha no nosso grupo, que veio ali para abraçar as meninas, e a gente veio mesmo com uma conversa de nós estamos aqui para ajudar vocês, nós somos seus amigos, né, mas também nós queremos em troca o comprometimento de vocês, né, porque vocês têm que entender que nós temos um momento de descontração, de conversa, de debate, mas aqui, quem sabe, pode ser um futuro para vocês, né? Mostrar que, nesse momento, pode ser que seja uma descontração, um momento bonitinho, porque algumas das meninas também vêm muito interessadas assim, é um projeto internacional, vai ter um prêmio, eu quero participar. Né? O que a gente sentiu muito, as meninas ficam muito focadas na premiação. E aí a gente vai desconstruindo isso que não é apenas o prêmio, não é apenas esse reconhecimento na internet, e aí elas ficam querendo ser famosinhas, né, digitais, influência, e a gente vai aos poucos. Eu sou muito brincalhão, né, eu sou uma pessoa extremamente brincalhona, e a gente começa a ganhar as meninas com isso, mas claro, também, sempre deixando claro que existe uma entrega, existe o compromisso, desde a partir do momento que faz o cadastro até a entrega do aplicativo, né? Então, aos poucos, a gente fez, a gente pelo menos fazia 2 reuniões durante a semana, e todas as reuniões nós colocávamos que, no início, elas tinham que colocar tudo em prática, e na próxima reunião já vinham com algum produto, né? Não deixava, assim, simplesmente elas com tempo livre, mas motivava, a gente tinha muita conversa pelo WhatsApp. Claro, vai existir esse bloqueio, por ser um homem, né, com as meninas, mas ter essa dinâmica de brincar, mas chamar atenção, trazer também, muito interessante, os professores, a gente teve, pelo menos as meninas, as equipes aqui de Sergipe, de Aracaju, a gente teve muito retorno quando a gente começou a inserir as professoras delas, dentro do projeto, porque sempre elas vinham com uma novidade, com alguma coisa para acrescentar no aplicativo, as meninas em si. Douglas, desculpa interromper, Janice, mas é muito legal a tua fala, assim, a gente vai ter, tá, só antecipando aqui, um outro momento onde a gente vai falar da mentoria e de como fazer essa condução também com mais espaço, e vem outras mentoras também comentar sobre práticas que deram certo, tá bom? Janice, ainda contigo. E conta pra gente, então, qual vai ser o sorteio do dia, que eu acho que tá todo mundo aqui já. A Alice já botou ali no chat, gente, a planilha. Coloquem o nome de vocês, quem quer participar do sorteio. Estamos ansiosos aqui. Meninas e meninos. Nossa, eu fico tão feliz em ver vocês, Douglas, ou Marcelo. Eu só consigo ver vocês dois. Não sei se tem mais alguém que eu só consigo ver essa imagem. Mas, assim, fico muito feliz, fico orgulhosa, porque vocês estando no projeto, a gente tem uma força maior também. E a tua sugestão de incluir os professores, muito, muito legal. E sim, tem que ser leve, mas não pode ser só brincadeira, né? Então, assim, como a gente calibrar essa questão para não ser uma cobrança muito forte, né? De gerar um desconforto, mas, por outro lado, ser uma coisa leve e animada mesmo, assim, do projeto. Eu comentei com a Renata, né, durante essa pandemia eu fiz várias coisas, e uma delas eu escrevi um capítulo num livro que se chama Elas na Liderança. E eu acho que faz todo sentido, né, para esse projeto. A gente está falando com mulheres, falando com meninas. Foi só um capítulo, mas a gente ainda nem lançou presencialmente em função da pandemia. E eu gostaria de sortear aqui no grupo um livro. E aí depois me passa quem foi o sortudo ou a sortuda, e aí eu encaminho pelo correio. E se vocês quiserem também, eu até posso sortear mais um, porque eu acabei tendo, né, uma quantidade de livros
E aí, se vocês quiserem, a gente pode fazer 2 sorteios, Renata, sem problema. 2 Tá livros, então, para sorteio? Pode ser maravilhoso. Se a gente tiver um tempinho agora no final, a gente vai já pegar essa planilha preenchida e a Alice vai rodar o sorteador ali para a gente já saber quem são os campeões. Qualquer coisa a gente vai filmar o sorteio e anuncia ali nos grupos e fala para todo mundo, legal. Né, publica. E olha que bacana, né? O meu capítulo eu escrevo sobre por uma liderança feminina mais presente. E tem tudo a ver com esse projeto, né? A gente tem essa questão de estimular, né? Não só os homens como as mulheres. E eu penso que não discriminar. Eu acho que tanto o homem quanto a mulher, né, tem o seu lugar e pode trabalhar juntos. E não precisa ser um ou outro, pode ser os dois. Então é isso. Eu encerro minha fala aqui. Agradeço imensamente, fico emocionada. E continuo no projeto com vocês. Um abração para vocês, tá? Boa noite. Janes, obrigada mais uma vez, enriqueceu muito o nosso momento aqui, e agora a gente vai então para 5 minutinhos de intervalo, e já voltamos com as nossas 2 últimas formadoras do dia, depois a gente tem atividades, e a Janes, né, muito obrigada pela disponibilidade, depois fiquem com os contatos aí, Janes, se quiser deixar no chat, tá, teu Instagram e os teus contatos, daí o pessoal já fica aí com a rede para poder trocar e compartilhar aí como é que vai ser a experiência de mentoring. Obrigadão. Tá bom. Eu vou passar o material do perfil comportamental, vou fazer um resuminho e passar para vocês, que daí vocês podem também usar como um guia, tá bom? Excelente. Obrigada, Jane. Pessoal, Tchau. voltamos às 8h15, tá? Um beijo. Até já. Dois. Turu, 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 turu. Oi, pessoal, estamos de volta. Estão todos aí? Vamos voltando. Porque agora temos mais uma maravilhosa que vem conversar com a gente, falar um pouco sobre ética e cidadania, os conceitos gerais desses, né, os conceitos gerais de ética e cidadania, temas fundamentais para nós que vamos trabalhar com voluntariado. A Ju já tem fãs aqui, torcedores, né, vibrando pela presença dela. A Ju, que também já foi mentora do TEC, é psicóloga formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, diretora na ONG Corale, embaixadora hoje também já cuida, né, da organização do Technovation Regional, é apaixonada por pessoas e entusiasta de iniciativas sociais. A Ju vai trazer o conhecimento da psicologia para complementar as falas da Gisele e da Janes, e ainda trazer um pouquinho também da experiência dela de mentoria, porque a gente está falando, então, desse tema, né, para termos essa sensibilidade já despertada desde esse momento. Aí, quando a gente tiver contato com os nossos times, lembrarmos todos os dias dessas pessoas que já nos mostraram, né, nos ensinaram essa parte tão bacana, né, de como lidar com outro ser humano e com essas meninas que estarão sob os nossos cuidados. Então, Ju, já está por aí? Estou, vocês estão me ouvindo, estão me vendo? Te ouvimos, tivemos bem. Bem-vinda, obrigada por aceitar o convite. A palavra está contigo, Ju. Boa noite, pessoal. Primeiro que eu queria agradecer a Rê, a Alice, a Gi, toda a organização do Technovation Nacional por esse convite. É uma honra estar aqui, inclusive, com mulheres tão incríveis, né? Uma responsabilidade. Mas eu acho incrível poder falar desse projeto que eu conheci aí em 2022 e que eu me apaixonei, e tenho certeza que quem está aqui já de outras temporadas é também apaixonado, e quem é a primeira vez com certeza vai se apaixonar. E para falar da nossa responsabilidade enquanto pessoas mentoras, né? Então, por que a gente vai falar de ética e de cidadania, né? Pode passar, Rê, já. Quando a gente estava ouvindo as falas da Gi, da Janes, deu para perceber que a nossa responsabilidade ela não se limita, né, à mentoria técnica. A gente compartilhar conhecimento sobre desenvolvimento, sobre design, sobre negócios, né, todas as frentes ali que a gente coloca, que o Technovation no geral, né, coloca que é interessante que as pessoas mentoras tenham conhecimento.
Mas nós vamos estar ali atuando como pessoas exemplo para essas meninas, né? E como a Rê bem trouxe, a gente vai estar tendo uma grande oportunidade, uma grande responsabilidade de atuar na vida dessas meninas. Então, nós vamos ser, sim, agentes formadores, pessoas que vão poder contribuir para a educação dessas meninas. E por isso que trazer a ética e a cidadania, né, pautar as nossas ações, as nossas atitudes como pessoas mentoras nesses dois princípios, é tão importante, porque quando a gente olha através desses dois prismas, a gente promove também a formação dessas meninas enquanto seres críticos e que vão conhecer e entender o seu potencial na sociedade, né, enquanto agentes transformadores. Pode passar, Rê. Falar um pouquinho sobre a ética, então. Eu tentei, gente, muito assim, o tempinho é curtinho para a gente falar, então, para trazer esses dois conceitos de forma não tão abstrata, mas também para a gente poder pensar na prática. Mas quando a gente fala de ética enquanto filosofia, enquanto ciência, é uma forma da gente pensar sobre o nosso conjunto de normas e valores, né, que regem a nossa conduta enquanto seres humanos, o que torna comportamentos certos ou errados. E no dia a dia com os times, a gente consegue trazer isso com as meninas, justamente trazendo essa reflexão crítica sobre os seus comportamentos, né? O que hoje são valores necessários para a gente ter um convívio harmonioso em sociedade, né? E poder ponderar sobre as causas e os efeitos das nossas ações. E também a ética, ela pode ser um conjunto aí de princípios que vão reger as nossas ações. Algumas pessoas aqui, como a Rê falou, eu sou psicóloga, então a gente tem um código de ética, né, dos psicólogos que diz o que a gente pode ou não fazer enquanto profissionais. Acredito que vocês, em suas profissões, também têm esse conjunto de princípios. E no Technovation a gente também tem. Então é muito importante que a gente esteja, né, sendo guiados pelos princípios do Tech, que traz a questão, né, do respeito à diversidade, do multiculturalismo, do empoderamento feminino. E a gente também tem um código de conduta. Então, quem já fez lá a atividade da primeira aula, que fez o treinamento de mentoria na plataforma geral, já pôde ver um pouquinho desse conteúdo. Quem ainda não fez, super indico. O treinamento de mentores lá na plataforma geral traz diversas formas também, os princípios que regem aí o programa. Então, é importante que a gente possa fazer todo esse treinamento, ver o código de conduta, para que a gente esteja alinhados, porque nós vamos ser também exemplos para essas meninas desses princípios que regem o Technovation. Pode passar, Rê. Bom, já a cidadania, ela vai falar um pouquinho sobre a nossa conduta ética, mas no âmbito social. Então, saber, né, da nossa responsabilidade, da nossa participação social enquanto cidadãos, nossos direitos e deveres políticos. E a gente pode trazer isso para as meninas, estimulando a consciência coletiva, né? Trazendo para elas um conhecimento do potencial que elas têm enquanto cidadãs, enquanto pessoas que podem transformar o seu meio, transformar a sua sociedade, e que elas podem e devem, né, estar por dentro aí dos seus direitos e deveres enquanto pessoas na sociedade. Então, a gente deve também estimular a reflexão sobre a cidadania com elas. Aí que eu vou trazer um pouquinho de sugestões práticas, né? Porque parece tão abstrato, como que a gente traz isso para o dia a dia e para a mentoria e com meninas tão jovens? E aí até para a gente ver como isso está alinhado com as diretrizes da nossa Base Nacional Curricular Comum, que fala um pouco sobre os temas que devem conter nos currículos das escolas básicas, que traz muito sobre o eixo da ética e da cidadania, e inclusive propõe algumas ações que os currículos tenham no seu dia a dia para propor ética e cidadania, e que eu vejo que são muito viáveis da gente também colocar em prática no nosso dia a dia enquanto pessoas mentoras. Como, por exemplo, né, criar espaços para o diálogo e o debate de ideias que ofereçam aos estudantes a possibilidade de conhecer seus direitos e deveres enquanto cidadãs, exercer atividades em grupos, elas já vão estar, né, atuando em grupo, mas exercer as atividades em grupos e considerar o bem comum no momento de fazer escolhas, tomar decisões baseadas nos princípios éticos, democráticos, inclusivos e sustentáveis, e trazer para elas a reflexão sobre os impactos das suas ações. Pode passar, Rê. Bom, e como que a gente vai relacionar a ética, a cidadania e os objetivos para o desenvolvimento sustentável, né? Na verdade, a gente coloca em prática
justamente a ética e cidadania com essa proposta do Tecnovation de que as meninas tragam esse olhar, enfim, para o seu meio, né, para os objetivos do desenvolvimento sustentável. Pode passar, Rê. Elas vão estar trabalhando em times, precisando desenvolver habilidades ali sociais, de colaboração, resolução de problema e liderança, e elas vão estar juntas para resolver um problema do seu meio, ou seja, problemas reais, problemas que estão ali no seu dia a dia. Pode passar, Rê. E a ideia é que a gente pense, né, que a gente leve elas a pensar, a entender de que forma a solução que elas vão trazer com o aplicativo vai impactar, vai contribuir para o atingimento dos objetivos para o desenvolvimento sustentável. Então, hoje nós temos 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável, que é um desdobramento da Agenda 2030, enfim, para a gente alcançar alguns objetivos gerais, como a erradicação da pobreza, combater a desigualdade e as injustiças e conter as mudanças climáticas. Então, a ideia é que a gente leve as meninas a olharem, né, para o seu dia a dia, como que elas podem contribuir para minimizar esses problemas e amparadas aí pela ética e pela cidadania. Então, gente, para finalizar, eu trouxe essa imagem aqui das minhas 4 meninas que eu pude mentorear na temporada passada, em 2021, que me fizeram despertar essa consciência, né, da responsabilidade enquanto pessoa mentora e com quem eu pude exercitar aí os princípios da ética e da cidadania, que eu fiquei extremamente orgulhosa do projeto que elas puderam entregar e que teve uma grande repercussão em Floripa. Mas só para finalizar e reforçar, como pessoas mentoras, então, vocês vão ter uma responsabilidade ampliada, vocês vão empoderar essas meninas para serem lideranças e solucionadoras de problemas em suas vidas, em suas comunidades. Então, por isso, estejam sempre aí com as atuações atentas e amparadas pela ética e pela cidadania e olhando aí para a contribuição que elas vão trazer para os objetivos de desenvolvimento sustentável. Obrigada, pessoal. Rê, não sei se tem tempo para perguntas. Tem um tempinho para perguntas, se alguém quiser, mas, Ju, obrigada. Foi, assim, um overview, né, eu acho, sobre esse assunto, porque ele permeia, né, desde o primeiro momento o nosso projeto. E tu falou uma coisa muito legal, assim, que é quando a gente tem esse olhar da ética e da cidadania e a gente traz para elas as decisões, porque elas tomam muitas decisões enquanto equipe, sempre visando o bem comum. Então, essa abordagem de elas entenderem que elas fazem parte de uma sociedade, né? Esse olhar, muitas vezes somos nós, nesse projeto, que vamos trazer. Ninguém nunca falou com elas sobre isso, do impacto que uma decisão, que uma atitude delas, ou que o próprio trabalho delas vai trazer para essa sociedade. E a gente insere esse pensamento nelas, né, no momento em que a gente trabalha, e principalmente a gente evita muitos conflitos quando a gente sempre coloca o bem comum em primeiro lugar. Não é a minha decisão que conta, não é a minha opinião que é a mais importante, é o que vai fazer bem para o grupo e para essa sociedade onde eu estou inserida. Vejam que pensamento, né, que alcance que a gente consegue daí trazer para essas meninas nessa abordagem, então, de ética e cidadania. Temos alguns comentários aqui. Ensinar as meninas a fazerem escolhas que agregam à sociedade. É muito importante a tua fala, Ju. O pessoal, assim, gostou muito. O prêmio é o impacto do projeto na vida delas e no mundo, né? O nosso prêmio como mentoras. E é legal ver que a gente vai do micro para o macro, né? A gente começa a trabalhar essas questões no relacionamento delas com o time, porque pode ser a primeira vez que elas vão estar lidando com pessoas de idades diferentes, de lugares diferentes, de culturas diferentes. Elas vão precisar tomar decisões. Isso também é muito importante lembrar que o projeto é delas, né? A gente está ali para amparar, mas todas as ações precisam ser feitas por elas. Então, elas precisam escolher uma ação, pensar em uma solução, e isso elas precisam fazer em conjunto, né? Como a Rê trouxe, prezando aí pelo bem comum. E acho que é muito legal quando a gente traz essa questão de ser um problema do seu meio, porque a gente traz um propósito também para o projeto, né? Isso cria um vínculo delas com a solução que elas vão criar. Então, elas não estão criando tecnologia para nada, elas estão criando a tecnologia, estão usando a tecnologia, desenvolvendo seus conhecimentos e pensando numa aplicação com propósito daquilo. Então, é muito, muito bacana ver esse processo. Um último comentário é que esse aplicativo que foi criado para desastres ambientais surgiu por causa de um desastre que havia acontecido na Lagoa da Conceição, né? Enfim, e elas tiveram, então, a ideia do app a partir desse ponto, né? Que foi bem, bem complicado e ainda é aqui para a região onde elas estavam morando. Então, isso é muito incrível, assim.
Obrigada, Ju, parabéns. E agora, para finalizar, a gente vai chamar a Carol que vem trazer um tema sobre comunicação não violenta e empatia, para fechar, né, essa parte de sensibilização que nós fizemos questão de trazer para o mentoring, porque, em primeiro lugar, vem a nossa sensibilização, para daí a gente conseguir sensibilizar essas meninas aí para um projeto tão incrível. Então, Carol, seja bem-vinda, já está aqui conosco, pode abrir a câmera. Obrigada. Estamos te aguardando. Oi, Carol, Oi. A gente te ouve. Tu ouve bem? Está tudo certo por aí? Tudo certo. Estou bem Bem-vinda, animada. obrigada por aceitar o nosso convite. A Carol, que é administradora e pedagoga, é certificada em CNV e trabalha há mais de 5 anos com essa temática, atende a área de Enable na Take Blip, que é uma empresa de tecnologia. Atende empresas de tecnologia já há 7 anos, e aí a Carol é novata, né? A gente fala que a gente vai, assim, fazendo os chamados e as pessoas vão atendendo, e a Carol, neste momento, vem, então, para a comunidade do Tech, como primeira participação aqui conosco, mas trazendo um tema super relevante e de uma sensibilidade enorme para ajudar a gente aí a lidar, né, com essas questões de comunicação não violenta, então, e resolução de conflitos. Carol, te passo a palavra, fica bem à vontade para fechar o nosso encontro de hoje. Obrigado. Oi, gente, vocês estão felizes? Primeiro, obrigada pela oportunidade. Eu estou bem animada de falar com vocês. Bom, vamos lá, pode passar o slide, por favor. Bom, como eu disse, né, ali como disseram no descritivo, né, eu pratico a CNV há alguns anos. Eu conheci a CNV no meu ensino médio ainda, então desde lá eu já venho praticando. E a CNV, né, a gente vai entrar nos pilares daqui a pouquinho, mas eu queria chamar a atenção e complementar as meninas que falaram antes, Janes falou também, sobre os atos de cuidado, né? E a CNV nada mais é do que um ato de cuidado, né? De se dominar, de transformar a forma com que a gente fala, com que a gente se comunica, e criar círculos de amor, né? Ciclos de amor. E eu vou trazer alguns conceitos para vocês hoje, né? Alguns conceitos exploratórios, e assim, vai ser um grande desafio também trazer tudo isso nesse curto espaço de tempo, então eu quero deixar o canal bem aberto, para a gente conversar depois, para a gente conversar sobre conflitos, para a gente conversar sobre comunicação não violenta. E o primeiro deles, o primeiro conceito que eu quero trazer para vocês é do Instituto Amata, que fala sobre o tripé do cuidado. Quando a gente fala de despertar nessas meninas, né, uma visão de impacto social que, no final das contas, é o que o aplicativo delas vai trazer, elas vão ter que olhar para a sociedade para entender o que está carecendo ali, né, na grande maioria das vezes, e trazer algum impacto para a realidade delas, para o dia a dia delas. Isso é já um início ali de autocuidado. E o tripé do cuidado, né, ele traz a premissa de que a gente tem 3 formas de cuidar do outro, de amar e de transformar a forma com que a gente lida com as pessoas. Então, o primeiro deles é o autocuidado, depois o cuidado com o outro e se deixar ser cuidado. E muitas vezes a gente acredita, né, que o amor próprio, né, ele é desenvolvido sozinho, né, mas ele é muito mais desenvolvido através do contexto social que a gente vive e desde a infância do que da forma com que a gente lidar com as coisas que a gente tem de dúvidas, de medos e tudo mais. Então, o amor ele vai florescer em ambientes que a gente tem atenção, afeto, apreciação das pessoas, cuidado. Então, é isso que eu quero estimular em vocês hoje, sabe? Que vocês tenham uma visão desse tripé, vocês enxerguem que a gente precisa estimular nessas meninas o autocuidado, o desenvolvimento do amor próprio e
com isso elas vão ter ali o desenvolvimento do cuidado com o outro e já vão se deixar ser cuidadas, né? E o tripé, ele, se a gente tira um lado dele, ele cai. E isso talvez é uma dinâmica que eu acho a mais incrível, porque isso mostra como a gente não funciona sozinho, né? A gente não funciona sem um lado dele. Então, a gente precisa sempre ali ter o autocuidado inicialmente, a gente precisa ter cuidado com o outro e se permitir ser cuidado. Então, a gente está nesse lugar de ter cuidado com o outro a partir do momento que a gente se deixa, doa o nosso tempo para meninas que muitas vezes estão em vulnerabilidade social. E quando a gente se deixa ser cuidado, que é o que a gente está fazendo aqui agora, a gente recebe conteúdos que vão nos ajudar nisso, a gente consegue ver que através do amor e através dessa criação de ambientes de afeto e de apreciação, a gente consegue estimular que elas tenham esse amor próprio, né? Que muitas vezes elas não são ensinadas na infância. Então, é sobre esses temas que a gente vai transitar hoje. Pode passar, por favor. E, bom, sobre o CNV, né? Comunicação não violenta. Eu gosto muito desse trechinho, então eu vou ler para vocês. A comunicação não violenta é a abordagem da comunicação que compreende as habilidades de falar e ouvir. Quando a gente leva os indivíduos a se entregarem de coração, possibilitando a conexão consigo mesmo com os outros, permitindo que a compaixão se desenvolva. E ainda sobre isso, a não violência é um conceito definido por Gandhi como a condição compassiva natural que aparece quando a violência ela é afastada do nosso coração. Algum de vocês já leu o livro de comunicação não violenta? Contem para mim aqui, não problema nenhum. Cadê o senhor avançando? A galera interagindo. Legal. Já é uma primeira dica de leitura. Leiam. Eu vou passar algumas dicas para vocês ao final, que vão ajudar vocês a levarem a observação de vocês para esse lugar de maior compreensão do outro, né? E, bom, dentro da comunicação não violenta, a gente tem alguns pilares, né? E dentro desses pilares, a gente tem a observação, os sentimentos, a necessidade e o pedido. E o que é a observação? A observação em meio a um conflito, ela é a observação do que está de fato acontecendo naquele momento. Qual que é a mensagem, Marshall também, formador? Qual que é a mensagem que a gente está recebendo naquele momento? E o que ela vai agregar para a gente naquele momento? Então, questionar se aquilo que a gente está recebendo tem mesmo a acrescentar de uma forma positiva, né? E o segredo para a gente fazer uma observação pura e simples é observar sem externalizar valor. E no processo de observação, quando a gente fala de comunicação não violenta, eu gosto sempre de que é sem externalizar valor, porque a gente sempre vai julgar, a gente sempre vai ter um pré-julgamento de algo, né? Então, a gente sempre pensa alguma coisa sobre... Não sei, se eu falo que essa capinha é rosa, a gente já vai ter um julgamento de valor sobre isso. Então, muitas vezes, né, a gente esquece que isso é automático do nosso cérebro, da nossa cabeça, né? É um princípio cognitivo. Assim como a respiração. Então, o que eu posso fazer para ter uma observação plena? Eu posso cuidar de me observar e não externalizar o valor daquilo que eu acho. Daquilo que eu acho que pode ser. Então, se eu estou em meio a uma situação de conflito, vale eu observar o que está acontecendo ali, o que eu posso tirar de bom desse conflito.
E por que também que a palavra conflito nos assusta tanto, né? Os conflitos, eles podem e devem ser vistos como uma forma de ação positiva. E é muito mais sobre a gente garantir o espaço de fala daquela pessoa do que a gente, de fato, resolver o conflito. Muitas vezes vocês vão receber problemas que a gente não vai conseguir resolver, né? Às vezes a pessoa, você vai falar, vai iniciar uma reunião, vai iniciar um momento ali de descompressão com as meninas, e nesse momento você vai observar que a fala dela não foi tão positiva e ela talvez traga algum sentimento, alguma necessidade que você não vai conseguir ali entender. Mas você garantiu aquele espaço seguro de fala. E isso já nos ajuda a formar esse ambiente de compaixão. Então, o processo de observação, ele nos ajuda a fazer esse autoconhecimento evoluir dentro de nós. Então, é nosso papel nos conhecer melhor para que a gente consiga fazer uma observação pura e simples daquele fato, sem externalizar os juízos de valor. Já no outro pilar, né, depois ali da observação, a gente tem os sentimentos. E nomear os sentimentos é algo que muitas vezes a gente não é ensinado. Eu gosto sempre de usar um exemplo que eu não me lembro a fonte a fonte exata que eu escutei, mas quantas vezes a gente, quando é criança, a gente cai e aí a gente machuca e a gente só escuta assim, para de chorar, vai passar. Mas a gente não sabe o que a gente está sentindo, a gente não sabe que a gente está sentindo dor, a gente não sabe que a gente está sentindo raiva. A gente não sabe o que a gente está sentindo naquele momento. Então, isso é porque a gente não é ensinado a fazer uma observação, uma auto-observação do que a gente está sentindo. Isso é desde criança. Então, é muito raro que essas meninas, essas crianças, elas já saibam quais sentimentos estão despertando nela ali no momento de um conflito. Então, elas não vão conseguir nomear muitas vezes que elas estão sentindo a raiva, o rancor, a culpa. Elas não vão conseguir dar esses nomes. A felicidade. Então, a partir da observação, a gente consegue estimular nessas meninas entender quais sentimentos elas estão tendo. Então, no momento do conflito, falar, beleza, me conta qual sentimento você tá. O que você está sentindo sobre isso? Está sentindo raiva? Sim, a gente está em um processo de descoberta dos nossos sentimentos. Eu tenho uma amiga que ela recentemente falou, a gente estava conversando sobre isso, ela falou, Carol, até um ano atrás eu nomeava, toda vez que eu ficava nervosa, eu dava o nome de raiva. Porque eu não sabia o que era. E isso é um desafio, e é importante a gente se permitir ser vulnerável e garantir esse lugar de vulnerabilidade vindo de nós para que essas meninas consigam enxergar que elas podem ser vulneráveis também. E que elas saibam distinguir o que elas sentem, o que elas pensam e o que elas interpretam de alguma situação. São três coisas completamente diferentes. E aí, assim, a gente consegue entrar num fast feedback, onde eu escolho o que fazer, eu testo, eu ajusto, eu me observo, eu nomeio o meu sentimento, e assim eu vou me autoconhecendo e gerando esse ciclo em mim. Então, claramente, quando a gente está num conflito, foi
despertado algum tipo de sentimento, né? Então é importante a gente estimular que essas meninas elas saibam que sentimento elas estão tendo ali, porque senão elas vão sentir tudo. E no momento que elas sentem tudo, é como se elas ficassem afogadas no meio de um monte de sentimento, e aí elas começam a não saber muito o que fazer. E aí eu gosto sempre de estimular o caminho do meio, né? Que é o caminho seguro, que é entre o que eu senti e o que eu fiz com aquilo. Então, quando a gente nomeia os sentimentos, a gente dá a eles os devidos lugares. E aí a gente foge dessa intensidade, dessa imensidão, do custo da emoção, de tudo aquilo que está acontecendo naquele momento. Então, de repente, é tirar 5 minutinhos e esfriar a cabeça, parar antes de começar uma reunião e perguntar elas. Eu faço muito isso no meu trabalho, porque eu trabalho cuidando das pessoas que entram na empresa. E eu sempre falo para elas, gente, vocês respiraram hoje? E aí elas ficam, às vezes, assim, meio perdidas. Mas como assim? Porque é algo tão automático que a gente já faz. E aí isso nos faz voltar para o lugar, nos faz fugir do custo da emoção. Bom, e atrás, né, de todo sentimento, de toda vulnerabilidade, a gente tem uma necessidade que precisa ser atendida, né? A gente tem um conflito porque existe alguma necessidade, existe algum pedido que vai ser feito. E aí, para que a gente consiga fazer isso de uma forma mais concreta, a gente precisa ter compreensão de qual o sentimento que foi despertado e reconhecer o que está ligado àquilo. Então, aquilo que aquela pessoa necessita é muito individual. Então, como que eu vou tratar, por exemplo, se uma equipe é de 3 meninas com exatamente o mesmo padrão de pensamento? Por mais que os projetos tratem de coisas parecidas, similares. Assim como a Jane falou, às vezes a gente tem perfis comunicativos, executores. Então, como a gente vai ter o mesmo padrão de comunicação com cada uma delas? Osho diz que a gente se condenar, a gente não consegue olhar por todos os ângulos algo novo, porque a gente já decidiu que é ruim sem dar nenhuma chance para aquilo. Então, às vezes, a gente tem até dificuldade de ouvir a necessidade. E aí, a compreensão é a chave. Porque dessa forma a gente consegue olhar aquela necessidade e girar em torno dela para a gente tentar atender a essa necessidade ou ver que, de repente, a gente não consegue compreendê-la. E tudo isso vem de um lugar de vulnerabilidade. E vem de testes também, porque testar é uma forma de alargar o nosso conhecimento. Então, se eu já mapeio, se eu já sei como são as pessoas que eu vou trabalhar, que eu vou ajudar a desenvolver um projeto que é delas, eu preciso estimular isso nelas. E o pedido, eu sinto que muitas vezes a gente vai estar, né, como pessoas que vão ser mentoras dessas meninas, em lugares de fazer pedidos para elas de forma bem intensa, né? A gente vai ter um pedido,
vai ter uma necessidade de fazer um pedido de uma reunião, a gente vai ter necessidade de fazer um pedido de uma conversa de última hora, de criar um grupo de WhatsApp, de repente. Então, será que a gente pode ser mais específico e mais concreto nas nossas solicitações? Será que a gente consegue usar uma linguagem positiva? Qual que é o tom que tem eu falar assim, não se esqueçam de usar comunicação não violenta. E eu falar assim, lembrem-se de usar comunicação não violenta. Eu já comecei a frase com uma conotação positiva. E no momento do pedido, e até entre elas, é muito importante a gente lembrar que o óbvio ele precisa ser dito. Primeiro porque a gente está lidando com crianças. E a gente viu ali o tempo de formação delas na primeira palestra. A gente viu que cada criança, né, vai ter um tempo de assimilar. Então, será que a gente pode ser claro nos nossos pedidos? Então, será que a gente pode pedir de uma forma melhor o que a gente necessita? Se eu pedir uma planilha para uma pessoa que trabalha com dados, vai ser quase certo que ela vai me entregar uma planilha de Excel, por exemplo, com um gráfico. Se eu pedir uma planilha com dados para uma pessoa que trabalha com design, talvez ela me faça uma apresentação e me apresente esses dados da planilha. Os dois nos trouxeram o mesmo conteúdo, mas em formatos diferentes. Então, por que eu vou esperar que as pessoas, se até nós adultos fazemos isso, por que eu vou esperar que as crianças consigam entender frases vagas ou ambíguas? Então, quando a gente for fazer um pedido, sempre cuidar para ser detalhado. Exemplo, meninas, no dia 24, às 10 da manhã, nós temos uma entrega para realizar do projeto XPTO, que quer dizer que é parte do que a gente está fazendo sobre a comunicação não violenta. Eu preciso que, Luana, posicione sobre como você está. Você está precisando de alguma ajuda? E incluir ritos também, né? Dailings, a maioria de nós aqui é do mercado de tecnologia, então acredito que a metodologia de dailies, né, de diárias, de chegança, ela é comum. Então, perguntar antes como as pessoas estão, né, antes de começar a solicitar as coisas. Às vezes, por gentileza mesmo. Então, obrigada. Ali eu vou ter que me aproximar da tela para ler, porque eu tava bem pequenininho. Então, é um ato de empatia, e a gente falou de empatia no início, e eu gosto muito dessa definição, que significa ligar uma situação de alguém a uma situação semelhante que você passou, mas cada um sente e encara as coisas de forma diferente. E não é sentir minha dor, é respeitá-la, é compreendê-la, mesmo que você não sinta. A gente está numa posição de privilégio em que a gente tem acesso à internet muitas vezes 24/7. A gente tem um computador, a gente tem uma cadeira confortável, a gente tem água potável, a gente tem um banheiro. E muitas vezes a gente vai lidar com quem tem esses recursos.
É claro que eu não tenho que sentir piedade, né? Pena dessas pessoas. Ninguém quer carecer de pena. Mas eu posso respeitar e compreender e me adequar, uma vez que estou e que sei que estou em um lugar de privilégio. Eu posso me adequar a uma realidade que eu não conheço, que eu não vivo. E que se um dia vivi, hoje não vivo mais. Então, será que a gente consegue ser mais flexível, sabe? Frente às necessidades do outro? E o mapa da empatia, eu vou trazer a fonte para vocês, ele traz muito sobre isso. De onde o outro vem. Tudo que a pessoa é o resultado de suas vivências. O que ela sente e pensa. Perceba como a pessoa se conecta com a situação. Como ela se expressa. Como o outro vê e expressa seu ponto de vista. Onde estão meus pés? A cabeça pensa e o coração sente a partir de onde os pés pisaram. A gente teve no início exemplos de meninas que cuidam de crianças, que fazem faxinas, que têm rotinas exaustivas, até em escolas. Se a gente for olhar, o ensino fundamental tem 12 matérias. Isso é muita coisa. Nem na faculdade, às vezes, a gente tem tudo isso. Então, como que aquela menina se sente dentro daquela cobrança? De onde que ela vem? Ela sabe a dor que ela tem. Então, assim, quem sou eu para tentar julgar ou entender o que que ela passou? Eu gosto muito de uma expressão que é só você sabe o chinelo que você calçou para chegar até aqui. A trajetória delas é muito individual. Então, qual que é o impacto positivo que a gente pode trazer, sabe? Qual que é o impacto de empatia que a gente pode trazer com elas? Como a gente pode melhorar a forma com que elas veem e expressam o ponto de vista delas, pensando que elas vêm de uma realidade social, muitas vezes, completamente diferente da nossa. Como que elas vão conseguir trazer isso para o dia a dia delas, sabe? Então, eu gosto sempre de falar que essas conversas, essas rodas de CNV, e de empatia, de amor e de amor organizacional, elas são sempre muito reflexivas. Então, eu quero deixar algumas provocações para vocês mesmo, sabe? Como que vocês podem se comunicar melhor em vista disso? Como que eu posso provocar mudanças dentro do meu espaço de trabalho? Então, como que eu posso me conectar de forma mais amorosa, de forma não taxativa? Como eu posso falar sobre sentimentos com essas meninas? Porque talvez lidar dos pilares de CNV, falar sobre os sentimentos, falar sobre fazer pedidos seja o mais desafiador, porque a gente vai lidar com crianças que não sabem ainda, que não têm aquilo formado no ser delas. E eu acredito muito que as ideias elas se propagam por conexão. E a gente só consegue ter conexão com as pessoas se a gente tocar a alma delas. Então, será que a gente pode tocar a alma delas hoje? Agora? A partir de agora? Será que a gente pode amar essas meninas? Com todas as dificuldades que elas têm? É muito fácil
a gente amar só quem pode ser amado, só quem a gente gosta. Então, eu quero deixar essa provocação para vocês mesmos, sabe? Para vocês refletirem no coração de vocês. E, para mim, esse programa e o voluntariado e doar o tempo e o seu conhecimento é um ato de amor, sabe? Então, vocês já estão nesse processo. Obrigada, gente. Espero que tenha feito sentido para vocês. Me contem. Que leveza. Tem um comentário aqui, Carol. E eu acho que nessa leveza, nessa tranquilidade, né, a Carol traz na própria voz, na expressão, assim, toda essa calma. E o mundo precisa, Carol, de mais pessoas como você, e com certeza você inspirou muita gente hoje aqui. E fechou, eu acho, de tudo que a gente tratou durante o encontro, que é como que a gente vai criar vínculos, porque o projeto vai além de uma entrega de um aplicativo, né? E a gente percebe no decorrer da trajetória do Technovation, quem está há mais tempo, temos mentoras aqui que já estão há 3, 4 anos, enfim, a Gi, né, há 7 anos, a Alice também há muito tempo, que as meninas, elas criam esses vínculos e é para a vida. Nós temos meninas que nós acompanhamos desde os 10 anos, hoje já estão com 18, né, e já estão no mercado de trabalho, e o quanto a mentoria faz a diferença para trajetórias, porque para a trajetória delas, elas fazem questão de voltar e dizer, você mudou a minha vida, a Gi, não, né, tá aqui conosco, e ela ouve isso, e as meninas expressam isso todas as vezes que tem oportunidade. Então, o quanto é gratificante também nesse sentido, né? Não só doar o nosso tempo nesse momento, e depois receber isso em dobro e em carinho, em sentimento. Então, para os meninos que estão aqui, que às vezes, né, tem essa sensação de que é mais difícil, porque o homem já tem essas barreiras em relação aos sentimentos, né, Carol? A tua fala dessa questão de aprender mesmo esse olhar, esse não reagir, essa, né, perceber o momento do conflito entre elas e como que eu vou poder lidar, né, com tudo isso é fundamental. Então, te agradecer mais uma vez por ter aceitado o convite e fechar o nosso encontro. A Gi, eu acho que tem um recadinho aí do formulário final. E a gente vai ter uma atividade relacionada a isso ainda, voltaremos no tema. Carol, se quiser deixar os teus contatos no chat também, muito obrigada e até a próxima. Gi, pode falar. Isso. Tá, joia. Boa noite, pessoal. Precisamos, eu mandei um recadinho para algumas pessoas com relação à atividade assíncrona, tá? Então, deem uma olhada no e-mail de vocês, vejam se está faltando alguma coisa, tem as atividades que eu coloquei lá, ok, que foi devolvido, ok, beleza, e temos as atividades que precisam ser complementadas, ok? Um abraço, boa noite, muito obrigada pela presença de todos vocês. O Tennyson, acho que tem uma pergunta ainda antes de nós encerrarmos. Eu não encontrei no Google Sala de Aula os slides da mentoria passada. Os slides. A gravação você conseguiu encontrar. Desculpa, você pode repetir o que você falou? A gravação? Não, a gravação também não, eu encontrei só a atividade. Tá. A Alice consegue ajudar a gente, se vai ficar disponível? Já tá. Peraí, deixa eu abrir aqui para eu demonstrar. Onde tá? Deixa eu mostrar aqui minha tela, peraí. Aqui, pronto. Conseguem ver? Sim. Tá carregando aqui, agora sim.
Pronto, aqui é a página principal do Google Sala de Aula, né? Aqui nesse mural onde a gente já disponibilizou para vocês deixarem um recadinho, se apresentarem para a gente conhecer todo mundo uns aos outros. Quando eu venho aqui em atividades, aqui nessa lateral, ele tem uma separação de todos os temas, ou seja, como se fossem tópicos onde a gente coloca as atividades, né? Então, aqui na apresentação do curso, se eu clico, eu consigo ler um pouco mais sobre como o curso vai acontecer. No cronograma, vocês têm todo detalhado cada uma das coisas, enfim, por aí vai, né? Ementa, pessoas formadoras, que conta quem vai participar dos encontros, e aí eu venho aqui no primeiro encontro, eu clico aqui nesse link, e aí tá, ó, um novo material, aqui já tá o encontro da semana passada, que ele foi disponibilizado um link no YouTube. Opa. Aí eu volto aqui. E aqui também tá, ó, slides do primeiro encontro. Aí é só clicar aqui em cima, e ele aparece aqui. Obrigado, eu não tinha achado. Não tem problema, imagina, tudo certo. E aí, de hoje também, né, Alice, a gente vai disponibilizar amanhã. Pode falar. Isso, é isso que eu ia falar. O de hoje a gente vai disponibilizar da mesma forma amanhã. Então, amanhã, pessoal, a gravação, os slides e a atividade assíncrona para a semana seguinte, tá? Vai estar disponível ali. Ah, o resultado do sorteio, claro. A gente vai fazer agora, depois terminando, para cumprir o horário, como a gente prometeu. Nós vamos gravar o sorteio e já divulgamos. Não sei se vamos divulgar no grupo ou deixar o suspense aí para a semana que vem, vamos ver. Não sei, a gente combina, mas a gente comunica ali no grupo, tá? De WhatsApp, enfim. Quem foram os vencedores aí dos 2 livros da Janes, tá, pessoal? Tá ansiosa, Eduarda? Vamos ver. Joga uma energia positiva aí, quem sabe sai o teu nome. Vamos ver se tá com sorte hoje, tá bom? Obrigada, pessoal, pelo encontro, pela disponibilidade aí de todo mundo. E nos encontramos na próxima segunda-feira com mais temas bem relevantes para nos prepararmos para essa mentoria. Um beijo e fiquem bem. Até semana que vem. Obrigada. Valeu, gente. Até a próxima semana. Tchau, boa noite. Valeu muito. Beijos.